Muito boa noite. Em destaque nesta edição as associações humanitárias de bombeiros em plena pandemia. Há poucos meses a Liga dos Bombeiros Portugueses chamava a atenção para a situação financeira das corporações de bombeiros devido aos elevados custos que têm assumido desde o início da pandemia de Covid-19. Considerava-se então que os bombeiros estavam à beira do colapso. Vamos tentar saber qual a atual situação das corporações, quer a nível financeiro, quer em relação à saúde mental destes profissionais devido ao chamado desgaste emocional. E vamos tentar saber de tudo isto através de um naipe de convidados. São eles os bombeiros voluntários de Penafiel, através do seu presidente da direção, Eduardo Nunes, também dos bombeiros voluntários de Paredes, com Carlos Silva aqui no estúdio, dos bombeiros voluntários de Passos de Ferreira, Zeferino Barbosa, convidamos também Antero Correia, dos bombeiros voluntários de Lousada, e da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, que integra 47 associações. Temos o comandante dos bombeiros voluntários de Paredes, mas como disse é também o presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, José Moraes. Muito boa noite a todos. Aquilo que eu estava a referir era que efetivamente há relativamente pouco tempo, poucos meses, os bombeiros estavam quase numa situação de colapso. Qual é a situação que se vive neste momento? Começava precisamente pelo senhor comandante José Moraes, da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, que nos interessaram. Permitam-me também cumprimentar de forma especial os seus presidentes de direção aqui na tela e o presidente de Paredes em estúdio, pois a pergunta é perfeitamente pertinente e importante esclarecer. A situação financeira das associações é efetivamente muito crítica neste momento, porque o ano transato trouxe-nos uma vivência completamente distinta daquilo que era normal, e as associações humanitárias tiveram que fazer um esforço acrescido relativamente àquilo que é a sua prática comum de prestação de serviço. Ou seja, há efetivamente uma necessidade imperiosa de fazer face a custos cada vez mais elevados, tanto dos equipamentos de proteção individual que portanto, tiveram que ser adquiridos por parte das associações, como também, de uma forma muito genérica, houve uma diminuição de receita por parte das mesmas, e como se isso não bastasse, tem havido atrasos sistemáticos das instituições para as quais as associações humanitárias prestam serviço, que vem também, obviamente, colocar numa situação de fragilidade acrescida todas as associações humanitárias. Já agora, colocava a mesma questão aos restantes intervenientes neste programa. Eduardo Nunes, dos Bombeiros Voluntários do Penafiel, esta também é uma situação aflitiva e que se vive aí nessa corporação? Boa tarde a todos, os meus colegas presidentes das restantes associações, à menina também, e meus parabéns por este debate que nós todos aqui, pequeno, mas se calhar muito perfeito. E efetivamente, as associações atravessam todas elas, penso que todas elas, um bocado de dificuldade financeira. Não sei se me estou a fazer ouvir. Sim. Pode continuar. Sim, peço desculpa. Porque, efetivamente, esta pandemia apanhou-nos a todos nós desprevenidos. As despesas aumentaram desmesuradamente e as receitas caíram muito drasticamente. Foi um problema bastante grave. As ajudas também não foram assim muitas, e as que foram, foi há pouco tempo, também tardaram a vir. Sentimos também com tudo isto um abandono do nosso Estado português, do governo, dos bombeiros não mereciam também. E porquê? Porque eles estão, em primeiro de tudo, na primeira linha. São eles, que dão corpo às primeiras balas.
pois são chamados para socorrer e sem saber aquilo que vão encontrar. São eles os primeiros. Deveriam ser mais reconhecidos por quem de direito. Com esta pandemia, houve efetivamente, como eu disse há bocado, um decréscimo nas receitas e um aumento drástico nas despesas. Doutor Eduardo Nunes, mas a pandemia, a Covid-19, veio agudizar a situação? Sim, a todas as associações, penso eu, a todas as situações, umas mais, outras menos. Pronto, não vou estar, porque houveram mesmo uma quebra de receitas dentro dos 40% a 50%. Houveram trabalhos para a IRS, para a Administração Regional de Saúde, que quebrou quase, foi quase a zero. De 12 mil passámos para 1.000. E assim sucessivamente. Isto foi mesmo um problema bastante grave que a todos apanhou desprevenidos. Passamos então aqui para o estúdio para falar com o Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Paredes. Sr. Presidente, efetivamente estamos a viver um período negro nas corporações de bombeiros? Não diria negro. Primeiro, boa noite a todos. Não diria negro, mas complicado sim, não é? Como disse o presidente, o comandante dos bombeiros de Paredes e presidente da Federação e o presidente de Penafiel, deu um toque de facto do que se passa. Primeiro, as receitas diminuíram drasticamente e os aumentos de custo que tivemos acrescidos ao tratamento, no fundo, à forma como abordamos os problemas quando somos chamados, porque não sei se as pessoas sabem, mas quando vamos para um serviço fazer um transporte de doentes, primeiro temos que ir preparados para eventualmente ser uma questão de Covid, e se o for, quando chegamos ao hospital, os fatos são incinerados e, portanto, esse custo é um custo efetivamente que as associações têm tido, sem ter o devido ressarcimento da Autoridade Nacional. As associações é que assumiram então a aquisição deste tipo de equipamento? Efetivamente, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem um problema estrutural, não, em tempo útil, não abastece como deve, como está consignado em contrato, como deve, com os equipamentos de proteção individual que as corporações têm direito. Daí que as associações têm que, elas próprias, arranjar fundos que sejam necessários para adquirir esses equipamentos. E, portanto, há de facto um problema grave com a questão dos equipamentos de proteção individual, associado, naturalmente, a toda a situação de confinamento, que reduziu drasticamente o serviço de transporte de doentes. Mas então não há compensação financeira por parte do Governo? A compensação financeira existe de várias maneiras, mas deram-nos uma compensação em 2020, de alguma forma, para tentar minimizar essas situações, mas não de forma alguma compensaram em definitivo aquilo que gastamos. Só para dizer um problema fundamental, nós, como disse bem o presidente de Penafiel, nós somos, em 90% do país, somos a primeira força que aparece para tratar um doente. E hoje, portanto, fez-se uma campanha de vacinação para a classe médica, os operacionais, toda a gente que trabalha nos hospitais. Esqueceram-se das pessoas que levam as pessoas para o hospital. Recentemente conseguiram colocar nesta fase 50% dos bombeiros e os outros 50% não sabemos ainda quando. Portanto, nas corporações só 50% dos bombeiros que foram são vacinados. Mas isso, qual é o critério? As corporações é que escolhem ou são aqueles que estão mais direcionados para o transporte? O critério foram as associações, os corpos de bombeiros que decidiram. Naturalmente, face a essa limitação de 50%, procuraram escolher primeiro as pessoas que trabalham, os assalariados, não é? Depois as pessoas que têm mais, que comandam, e depois um conjunto de pessoas voluntárias que depois ficaram de fora 50% das pessoas, não é? Não, quer dizer, não. Quando nos dizem que é 50%, a gente tem que ter algum critério. Naturalmente, cada corporação teve o critério que entendeu. Aqui foi os serviços prestados, portanto, as pessoas que são funcionárias, não é? Para além de bombeiros voluntários, aqueles que prestam serviço no socorro, diretamente, e depois um conjunto de pessoas que estão ligadas intrinsecamente. E, claro, muitos voluntários ficaram de fora. Mas, na sua opinião, isso não tem lógica? Não tem lógica nenhuma. Isto foi uma decisão que,
Eu compreendo com a escassez de vacinas que existe, mas se deram aos profissionais de saúde, deviam ter dado àqueles que os levam para o hospital. Eu regressava ao Sr. Comandante para perguntar, e isto também porque está aqui a representar 47 associações, não é, do Distrito do Porto. Foi criado um fundo de emergência para os bombeiros e para estas situações que estão subjacentes à Covid-19. Este fundo de emergência veio ajudar, Sr. Comandante? Bom, eu respondendo já de seguida a essa questão, depois voltarei um pouquinho atrás, o que nós estamos a falar efetivamente é no reforço do Orçamento de Estado para 2021, no montante global para o país de 3 milhões de euros. Significa isto o quê? Em título comparativo, a Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, junto das suas federadas, levou a efeito um estudo no sentido de tentar perceber que custos é que efetivamente as associações estavam a suportar na emergência médica, emergência pré-hospitalar. Concluímos que, desde que foi publicada a Lei 42 de 2020, esta lei definiu que quem tinha a responsabilidade de entregar equipamentos de proteção individual era a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ou seja, acabamos por concluir neste estudo que as associações humanitárias, entre os meses de agosto e dezembro de 2020, subsidiaram o Estado em mais de 1 milhão de euros. Estamos a falar apenas das associações do Distrito do Porto. Quando o Orçamento do Estado fala em 3 milhões para o país inteiro, já estamos a ver qual é a dimensão do apoio que efetivamente o Estado, este tal apoio que estava a falar, extraordinário, efetivamente representa. Muito pouco, para não dizer praticamente nada, relativamente àquilo que é a necessidade. Por outro lado, também, a questão do número de equipamentos que a autoridade apoiou refletiu-se apenas em 254 mil euros. Posso dizer que desde o início de fevereiro deste ano não voltaram a entregar qualquer tipo de equipamentos. É certo também que as entidades públicas têm a obrigação de fazer os seus pagamentos às associações, de acordo com esta lei, em 45 dias, e nós temos centros hospitalares com atrasos superiores a 5 meses. E nós, Federação, reunimos já com o Centro Hospitalar Tanguê Sousa, com a Administração Regional de Saúde do Norte, com o Centro Hospitalar do Médio Ave, com o Centro Hospitalar de São João, no sentido de os sensibilizar para aquilo que são efetivamente as necessidades prementes das associações. Porque se esses centros hospitalares têm responsabilidades com os seus colaboradores, com os seus funcionários e têm também dificuldades, assumimos isso, elas não são maiores do que as das associações humanitárias. São, obviamente, numa dimensão diferente, porque necessariamente estamos a falar e objetivamente. Sr. Comandante, mas provavelmente a raiz do problema está noutro local, não é? Quer dizer, provavelmente esses centros hospitalares também não recebem atempadamente o dinheiro que devem receber por parte do Governo? Obviamente, mas isso a nós transcende-nos. Obviamente que o Governo tem que dar resposta àquilo que são as necessidades das entidades que são do Estado. E, portanto, os hospitais, se eventualmente não têm esse apoio, eles têm que rever aquilo que é os acordos que têm com os seus prestadores de serviços, concretamente as associações humanitárias. Portanto, não podem as entidades estar a solicitar a prestação de serviços e depois dizerem-nos, como nos disseram a nós, já em reunião presencial, que, olha, por favor, digam aos senhores presidentes de direção que, de facto, estamos atrasados 5 meses, mas só vamos conseguir pagar em junho. Isto não pode acontecer, porque as pessoas têm que ter a noção que o serviço prestado pelas associações Corpos de Bombeiros é um serviço de cariz humanitário, é um serviço público. Nós trabalhamos, ao fim e ao cabo, para o Estado. E não podem as associações, os seus presidentes de direção, que aqui estão, melhor que ninguém sabem, das dificuldades que têm diariamente para fazer uma gestão daquilo que é uma causa, ao fim e ao cabo, pública. E, de facto, nós temos que mudar de rumo, o Estado tem que mudar de rumo, e as entidades para as quais as associações humanitárias, corpos de bombeiros prestam serviço, têm que ter a sensibilidade para o que aqui está em causa, porque o que pode estar em causa, em última instância, será o socorro às populações.
E para tal é preciso que as associações humanitárias sobrevivam, não é? Nesta fase tão difícil. Eu agora vou tentar entrar em contacto com o Sr. Antero Correia, dos Bombeiros Voluntários de Lousada. Está a ouvir-me, Sr. Antero? Estou. Sr. Antero, a situação dos Bombeiros Voluntários de Lousada tem sido também problemática? Ou está a conseguir, de alguma maneira, atingir aqui algum equilíbrio em termos financeiros? É porque os bombeiros voluntários de Lousada vinham com uma situação financeira muito estável e continuam com a situação financeira estável. O que acontece aos bombeiros voluntários de Lousada é transcendente a toda a gente, quer dizer assim, uns têm digamos, um fundo, outros não têm. No momento atual, o fundo que nos chega não chegariam para suportar as despesas que nós temos. Portanto, estamos a recorrer a algum fundo que tínhamos amealhado ao longo dos anos transatos. É com esse fundo que nós conseguimos fazer face a muitas das despesas que temos neste momento para proteger os nossos bombeiros e transportar os nossos doentes. Nós somos a única corporação do Conselho. Mas este fundo também tem um fundo, não é? Como se costuma dizer. Exatamente, este fundo tem um fundo e este fundo pode terminar a curto prazo. Mas foi com base neste fundo que eu consegui fazer face a toda esta situação, porque aquilo que nos chegou, nem de perto nem de longe, dava para suportar as despesas que nós tivemos ao longo do ano 2020 e já neste momento em 2021. Nós temos que deitar mão a recursos que tínhamos amealhado. Felizmente temos essa oportunidade. Eu revejo-me na aflição de alguns presidentes, colegas meus, de direções, que não têm esta capacidade de ter estes fundos. Como é que eles vão fazer face a estas despesas? Ó, Sr. Antero Correia, mas a situação a continuar assim, não é? E tão propalada a falta de apoio do governo e os reduzidos apoios financeiros que vão tendo aqui e acolá, continuar assim, os bombeiros de Lousada ainda conseguem manter esse tal equilíbrio, ainda que seja o possível, ainda conseguem manter por muito mais tempo? Irei conseguir manter por mais algum tempo, porque eu durante muito tempo amealhei. Portanto, quer dizer, vou ter que ser sincero que a minha preocupação principal foi, de facto, fazer o fundo. Parece que estava a prever que a médio e longo prazo que iria acontecer uma situação quase catastrófica para os bombeiros de Lousada, não só de Lousada, mas para todos. E eu teria que ter um suporte financeiro para fazer face a uma situação de crise e não deixar desprotegido a população de Lousada, que é a Lousada que eu gosto de viver e é a Lousada que eu gosto de proteger os lousadenses. No entanto, é evidente que nós caminhamos a passos largos, se não forem tomadas medidas, para que este fundo se esgote. E se este fundo se esgotar, eu não sei o que é que nós vamos fazer. Portanto, quer dizer, assim, eu vejo em muitos dos presidentes, colegas meus de direções, em que não têm este suporte e hoje devem estar a fazer das tripas coração quase para poder fazer face às despesas, que são muitas, infelizmente são muitas. Vamos tentar saber o que é que acontece em Passos de Ferreira. Sr. Zeferino Barbosa, essa associação humanitária está a fazer das tripas coração, como estava a dizer o Sr. Antero Correia? Sim, muito boa tarde a todos. Penso que há um bocado não consegui entrar. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer, na verdade, ao novo canal esta iniciativa, porque é sempre muito útil divulgarmos as nossas opiniões. Em relação a Passos de Ferreira, eu queria dizer que, pronto, Passos de Ferreira, tal como falou agora o Sr. Presidente de Lousada, nós também estamos a recorrer um bocado aos fundos que nós tínhamos e que os angariámos em bom tempo, não os gastamos e estamos agora a socorrer-nos um bocado disso. É evidente que há um problema muito grande que ainda não foi falado, mas o custo do quilómetro que nós percorremos devia ser aumentado. Já agora, já que temos cá o Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto,
era bom que nós tentássemos puxar mais um bocadinho, portanto, que o governo nos pagasse mais pelo custo do quilómetro. Porque acho Pois que que o custo do quilómetro... a faturação em transportes de doentes não urgentes parece que não tem corrido muito bem, não é? Pois não, não tem corrido muito bem e para nós que estamos mais longe de Penafiel, sentimos o problema a duplicar, porque nós, quando antes levámos numa ambulância de transportes de doentes não urgentes 8 pessoas, agora temos lá 2 vezes com essas 8 pessoas, tem de ir um carro com 4 e mais outro carro com outros 4. O que quer dizer que duplicamos o valor da despesa e duplicamos e ficamos sem motoristas para outros serviços. Isto, eu agora, só para terminar, gostava ainda de fazer referência às equipas especializadas para o Covid-19. Há muitas, Sr. Comandante, muitas equipas no distrito? De facto, existe um conjunto significativo de equipas para um COV que foi, digamos que, uma ajuda também por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para dotar os corpos de bombeiros com equipas especializadas para fazer face às situações Covid. Não é menos verdade também que também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem atrasos para conjugações, porque verificou-se que foi pago apenas o mês de janeiro. Portanto, o mês de fevereiro ainda não foi ressarcido por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Estamos a chegar praticamente ao final de março, portanto, é exatamente a mesma situação. Contudo, não deixa de ser uma mais-valia importante e, de certa forma, também, obviamente, uma ajuda às associações. Sr. Comandante, mas as corporações que têm estas equipas especializadas, no fundo, elas têm uma ambulância de socorro e a respectiva tripulação tem que ter disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto também tem custos, não é? Obviamente que sim, e os valores que são ressarcidos. Mas quem é que paga? Quem é que paga estes custos? Se a memória não me falha, eu também peço ajuda aos meus colegas para me ajudar, mas julgo que são cerca de 40 euros por dia. Portanto, para... 40, correto. Portanto, certo. Portanto, isso, digamos que para custear 2 tripulantes, mais o veículo, mais os equipamentos, enfim, obviamente que não é necessário dizer nada mais, porque efetivamente nem de perto nem de longe consegue, ameniza, mas não consegue fazer face àquilo que é a despesa real. Bem, nós já estamos mesmo quase a chegar ao final deste programa. Terminava com o Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários de Paredes, só para lhe perguntar, Sr. Presidente, quais as perspectivas para um futuro próximo? A pandemia, não sabe, quer dizer, há quem diga que vamos ter a pandemia durante 5 anos, há quem diga que vai ser menos. Se for assim, os bombeiros entram mesmo em colapso? Não, tem que ser repensada toda a situação, não é? Inclusivamente, esta questão dos transportes doentes pode vir a ser repensada de uma forma diferente, não é? Porque a autoridade tem obrigação de zelar por esta situação, tem sido sistematicamente, só para dizer e terminar, a diretiva financeira do Fundo de Financiamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil, neste momento ainda não está decidida para 2021. As associações neste momento não sabem quanto é que vão receber. Sabem aproximadamente, sabem o delta que poderão vir a receber entre o que recebiam e o que poderão vir a receber, mas efetivamente não está decidido. Portanto, vamos entrar no segundo trimestre, não é? Muito obrigada a todos. Mira, deixe-me só uma coisa muito rápida. Só uns segundos. Como ali os meus colegas de Lousada e de Paços Ferreira disseram, nós também temos uma situação muito, muito estável. Mas não é isso que se tratava aqui hoje. O que se tratava aqui hoje não é a nossa capacidade de cada um, é a capacidade de governar todas as associações. Porque eu também tenho, felizmente, capacidade. Mas não queria falar nisso, mas não ia ficar atrás de quem estivesse a ouvir uns bem e outros mal. Não, nós também estamos numa situação muito, mas muito estável. Sim, mas apesar desta estabilidade, não é? Tendo em consideração a pandemia, é uma estabilidade que pode vir a ser frágil, não é? Era um conjunto.
Sim, claro. Paredes está na mesma situação que os outros, não é? É isto que eu queria acabar de dizer. Há algo aqui que ninguém tem dúvidas. Neste momento, as associações humanitárias de bombeiros voluntários estão a subsidiar o Estado. Aí estão. Sim. É isto aqui que eu estava a falar. É verdade. E é com esta mensagem, então, do Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, Sr. Comandante José Moraes, que terminamos. Bombeiros voluntários em risco devido à situação financeira das corporações. Esta pode ser a situação de muitas delas. Foi o em destaque desta noite. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.